de dados tem sido aí a minha vida há quase 2 anos. Tenho só trabalhado com isso e tem sido bastante gratificante. Tá? É uma área que está em ascensão. A LGPD tem sido muito falada. Eu queria até que vocês colocassem para mim no chat, eu falasse no microfone. Outra coisa, vocês podem ficar à vontade para me interromper, para fazer questionamentos no microfone, tá? Só queria que vocês colocassem aí para mim qual é a vivência que vocês têm? Quando eu estiver olhando assim, pessoal, é porque eu estou também com o chat aqui aberto, tá? Qual é a vivência que vocês têm com a LGPD? Se vocês já conhecem sobre a legislação, se vocês não conhecem nada, se vocês nunca ouviram falar, eu quero que vocês falem para mim aqui no chat ou no microfone, por favor. Vamos lá, primeiro período. Vocês estão colocando aí, registrando a presença, né? Mas eu queria que vocês falassem para mim qual é a vivência que vocês têm com a LGPD, porque isso é bem importante para o caminhar da nossa apresentação aqui. Nenhuma vivência. O Ebert, ela vai me corrigir se eu estiver errada. Não, zero vivência com a LGPD, Julian colocou, pronto, perfeito. Por quê? Porque aqui eu vou iniciar um assunto novo para mim, Camila, João Carlos, Eduardo, nenhuma. Perfeito, gente. Isso é muito bom, porque a minha apresentação ela vai começar justamente nos quesitos iniciais, nos quesitos principais da legislação, tá? A gente vai trabalhar aqui tanto, porque a temática que a ser tratada são os reflexos penais da Lei Geral de Proteção de Dados. Mas, apesar de serem os reflexos penais, eu trouxe para vocês a LGPD desde o seu princípio. A gente vai falar um pouco sobre o histórico, a gente vai passar aí pelos conceitos principais, para vocês entenderem a proteção de dados, né, a LGPD, para a gente se enxergar nos reflexos que ela possui na seara penal, porque os reflexos da LGPD são inúmeros, né? Eu acho que o principal reflexo que ela tem é cultural, na verdade, e a gente vai tratar muito sobre esse assunto. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui minha tela para vocês. Não tá... Diminuiu bastante. Deixa eu... Só um minutinho. Vamos lá. E aí, pessoal, qual é o histórico da LGPD, né? Proteção de dados. A gente tem falado muito sobre proteção de dados, principalmente agora em 2020. É um assunto que está muito em voga, mas não é um assunto novo, certo? É um assunto que a gente remonta em outros países, na União Europeia e nos Estados Unidos, por exemplo, a gente trata esse assunto desde a década de 80. Então, não é uma situação nova. Agora, no nosso país, a proteção de dados, ela tem, sim, sido um assunto mais recente, né? O Brasil, ele ficou um pouquinho atrasado aí nessa parte de proteção de dados, no momento de tratar sobre esse assunto e de abordar isso para a sua população. Então, nosso país acabou se atrasando. Mas a parte de necessidade de proteção de dados e o trabalho com proteção de dados no nosso país, ele vai lá na época da ditadura militar. Na época da ditadura militar, a gente tinha, na verdade, se pensava na criação de um cadastro para que você pudesse identificar todos os cidadãos brasileiros, que inclusive depois a gente começou até a ter o CPF, né? Essa questão do CPF, de ter um número único que identificasse cada cidadão brasileiro. E aí a gente começa a ver o dado como algo significativo no nosso país a partir daí, mas era algo sem proteção, né? Era algo que a gente não tinha como proteger e a gente não via essa necessidade naquela época ainda. Mas na União Europeia a gente tem diretivas, regulamentos que remontam desde essa época. Tanto é que a nossa LGPD ela é muito parecida com o GDPR, que é o Regulamento Geral Europeu, que trata sobre proteção de dados na União Europeia. E aí, quando a gente traz ainda um pouquinho mais para o nosso país o histórico da proteção de dados, já falei sobre essa parte da ditadura militar, que a gente não tinha proteção, a gente usava o dado, mas não tinha proteção, mas o nosso Código de Defesa do Consumidor, ele trouxe um pouco sobre proteção de dados, né? Ele fala lá um pouquinho sobre a necessidade de proteger o dado, que o fornecedor precisa proteger o dado do consumidor. E o nosso Marco Civil da Internet também trata sobre o assunto em 2014. Ele fala sobre a necessidade de provedores de aplicações resguardarem os dados e por quanto tempo eles deveriam resguardar esse dado. Mas ele fala disso no âmbito da internet, no campo digital. Ele não trata isso no campo físico.
E aí, a gente tem a necessidade da implementação de uma lei geral de proteção de dados, né? A gente tem, na verdade, aí uma pressão mundial sobre o assunto, porque ou o Brasil se adequava às questões internacionais sobre proteção de dados, ou ele implementava uma legislação nesse sentido, ou a gente ficaria de fora da OCDE, a gente ficaria de fora do comércio internacional. Então, o Brasil, né, se vendo nessa verdadeira sinuca de bico, implementou a LGPD, publicou, na verdade, a LGPD lá em 2018. Né, a legislação foi publicada, mas foi concedida uma vacatio legis, né, que é aquele tempo entre a publicação e a entrada em vigor da lei, para que as empresas e as pessoas que tinham que se adaptar essa legislação tivessem a possibilidade de ter um tempo para respirar, né, de conseguir benefícios, de conseguir esforços para poder implementar a LGPD em suas organizações. Porém, apesar de termos 2 anos de vacatio legis, nada foi feito, né, as empresas não se adequaram, né, as pessoas ficaram inertes, até o próprio cidadão que possui esse direito da proteção de dados hoje em dia também ficou inerte, ele não procurou se atualizar, não procurou saber sobre o que se tratava, e aí a gente ficou, esses 2 anos de vacatio legis, na verdade, com uma inércia geral, não houve qualquer modificação. Algumas empresas que trabalham com comércio internacional procuraram se adequar ao LGPD, porque já tinham adequação voltada para a GDPR, mas as outras empresas nada fizeram. E aí veio a pandemia em 2020 e a gente teve projeto de lei, medida provisória, querendo postergar a entrada em vigor da LGPD ou para o final de 2020 ou para 2021. E é onde a gente tem um grande problema. Por que um grande problema? Porque a LGPD ela já tinha passado por 2 anos de vacatio legis, era uma situação urgente. Proteção de dados, como a gente vai conversar aqui hoje, é um tema urgente, é um tema de grande necessidade, e ainda queriam postergar para o ano que vem a entrada em vigor. Então, a gente tem aí o projeto de lei e medida provisória querendo tratar sobre esse assunto. E o que foi que ficou decidido no final das contas, porque se eu for explicar para vocês aqui o caminho que a gente percorreu entre medida provisória, projeto de lei e tantas outras coisas que aconteceram, vocês vão ficar com a cabeça fumaçando. Então, no resumo da ópera, né, ficou decidido que a LGPD entrou em vigor, na verdade, em setembro, no dia 18 de setembro de 2020, a LGPD entrou em vigor, mas as suas sanções administrativas, como a gente vai conversar aqui quais são algumas delas, só vão passar a vigorar a partir do ano que vem, a partir de 2021. Vocês ainda estão registrando presença, né? Estou aqui de olho no chat, porque se surgir qualquer dúvida, qualquer questionamento, eu tenho como conversar com vocês, observando aqui o chat também. E aí, a LGPD entrou em vigor em setembro, as suas sanções administrativas ficaram só para o ano que vem, mas ainda estamos aí passando por um projeto de sensibilização, um projeto de verdadeira evangelização das pessoas para que elas entendam a necessidade da proteção de dados e comecem a implementar em suas empresas, até porque, como a gente vai ver aqui, gente, e até adiantando logo o assunto, proteção de dados não é algo só para pessoa jurídica, tá? Pessoa física que trabalhe com dado pessoal voltado com finalidade econômica também vai precisar se adequar à LGPD. Ou seja, um dentista, por exemplo, que ele não possui CNPJ, tá? Ele trabalha ali como pessoa física, ele tem o CRO dele, que é o Cadastro Regional de Odontologia, ele tem o CRO, não tem CNPJ, mas ele atende pacientes. Então, ele trabalha o dado pessoal, ele tem dado pessoal com finalidade econômica, então ele vai precisar se adequar à LGPD. E aí, falando sobre esse assunto, é interessante já que vocês saibam o conceito de dado pessoal. Dado pessoal é toda aquela informação que torna a pessoa identificada ou identificável. E o que é isso, Laura? Informação identificada é aquela que diretamente identifica o indivíduo. Ou seja, um nome, um CPF, RG, todos esses dados identificam diretamente qualquer indivíduo. Tá? Mas o que é uma informação que torna a pessoa identificável? É aquela informação que, quando você coloca em conjunto com tantas outras, torna o indivíduo identificável. Tá? Por exemplo, placa de carro. A placa de carro, por si só, ela não identifica ninguém.
Mas quando você coloca ela no cadastro, junto com outros dados, você consegue identificar o proprietário do veículo. Data de nascimento sozinha não identifica ninguém, mas ela é um dado pessoal, porque em conjunto com o nome, por exemplo, você consegue saber quem é a pessoa. Então, vamos lá, dado pessoal é toda informação que torna a pessoa identificada ou identificada, correto? E o que é dado pessoal sensível? Por quê? A LGPD ela se preocupou ainda de subdividir o dado pessoal, porque ela entende que alguns dados são mais, como a própria palavra já diz, né, sensíveis, né? São dados mais peculiares do que outros. E quais são esses dados? São dados relacionados à orientação sexual, raça, saúde, partido político, filiação até de sindicato. Todas essas questões são voltadas para os dados pessoais sensíveis. Por quê? Porque em algum momento da sua vida, você pode sofrer discriminação com relação a esses dados, né? Seja por orientação sexual, seja principalmente agora, né, em épocas de eleições por partido político. Então, todos esses dados são considerados dados pessoais sensíveis, ou seja, eles precisam de um tratamento mais adequado, são dados que só podem ser tratados com o consentimento do titular, tá? São dados que o consentimento, na verdade, é a regra, ou seja, para você tratar qualquer desses dados, a regra é você pedir para o titular de dados para saber se pode tratar esse dado pessoal. E você tem algumas exceções em lei, principalmente quando é voltado para a questão de saúde, atendimento de urgência e emergência, quando você não tem como... Aqui não está saindo o som. Gabriela está ouvindo. Vamos lá, deixa eu dar uma olhadinha aqui no microfone. Aqui no microfone está tudo ok, pronto. O pessoal está dizendo que já está ouvindo normal, né? Beleza, vamos continuar. E aí, são dados, por exemplo, no urgência e na emergência. Você não vai pedir ao paciente estar lá, doente, né? Muitas vezes morrendo, digamos assim. Você não vai chegar e dizer, o senhor consente aqui que eu colete seu nome, seus dados de saúde? Não, né? Então, a regra é o consentimento, nos casos de dado pessoal sensível, tá, gente? Porque a gente vai falar sobre bases legais aqui daqui a pouco. Mas você tem exceções para o consentimento, até nessas questões do dado pessoal sensível. Leandra está dizendo que está mudo. Gente, vamos confirmando aí essa questão do áudio, porque aqui para mim está normal. Aqui está aparecendo normal. Para mim também tá. Eu acho que talvez seja o problema da internet do pessoal. A gente tenta, às vezes, recarregar o link que funciona. Pronto, perfeito. Vamos lá continuar, né? Para não atrapalhar vocês também. Vamos nessa. Então, aqui eu falei muito de tratar dado, tratar, mas o que é isso, né? O que é tratamento de dado pessoal? É toda operação que você faz com dado pessoal, ou seja, coletar, armazenar, reproduzir, transmitir. Somente a coleta, só o fato de você pegar esses dados, só o fato de você pedir para uma pessoa preencher o formulário, ali já é coleta de dado pessoal, tá? Porque quando a gente fala tratamento de dado pessoal, às vezes as pessoas ficam com algo difícil na cabeça, algo que é mais tecnológico, algo que é diferenciado. E aí, nesse sentido, falando aqui sobre tecnologia, é importante dizer que LGPD virtual, quanto no físico, né? O formulário preenchido de forma física, né, de forma manuscrita, é protegido pela LGPD. Os condomínios, por exemplo, que possuem aquele livro de ocorrência na portaria, que tem dado pessoal, ali também é protegido pela LGPD. Um carnê que você preenche em qualquer empresa é protegido pela LGPD, tá? Então, não é só dado pessoal no computador, no tablet, no celular. É dado pessoal como um todo, tanto no campo digital quanto no campo físico, tá certo? É protegido pela legislação. E tratamento de dados pessoais é isso, é você fazer qualquer coisa que você for fazer com aquele dado pessoal, nem que seja só anotar, você já está tratando dado pessoal. Na verdade, tem algumas pessoas que acreditam, assim, coletou o dado pessoal, né? Houve o preenchimento do formulário, você ficou com aquele formulário para você não vai fazer nada, você só anotou e deixou, a pessoa preencher, você deixou ali, não vai fazer nada com aquilo. Isso é coleta e armazenamento, você está tratando o dado pessoal, né? Não é algo de outro mundo, não é algo difícil, e a legislação, ela coloca lá alguns verbos
coletar, armazenar, reproduzir, transmitir, transferir, coloca alguns verbos nesse sentido, mas que não é um rol exaustivo, né? Não é um rol taxativo, ele é um rol exemplificativo, porque você pode ter tantas possibilidades, principalmente no mundo que a gente vive, né? Com a possibilidade agora do 5G vir para o nosso país, as possibilidades são infinitas. Então, você não pode jamais restringir, porque aí a lei estaria atrasada aos fatos, né? Estaria atrasada à situação que a gente vive. Apesar de já estarmos, como eu disse logo no comecinho, né? O Brasil, o nosso país, ele está um pouquinho atrasado quando se trata de proteção de dados. Quem são os atores dessa proteção de dados, né? Quem é todo mundo ali no jogo do bicho quando a gente fala de proteção de dados e de LGPD? Nós temos os agentes da proteção de dados, que são os controladores e operadores de dados. Vamos lá. Controlador de dados é aquele que possui o poder decisório no tratamento de dados pessoais. Ou seja, como eu citei o caso do dentista agora há pouco, o dentista, ele é um controlador de dados. Ele decide como é que o dado do paciente dele vai ser tratado. Mas se aquele dentista, por exemplo, ele tem um laboratório para onde ele manda os raios-x, por exemplo, de algum paciente, ele tem algum laboratório para onde ele manda moldes dos pacientes, aquilo ali, a partir do momento que ele faz o envio dessas informações para outro laboratório, esse outro laboratório ele vai ser o operador de dados, tá? O controlador é aquele que possui o poder decisório do dado, mas o operador é aquele que vai trabalhar o dado pessoal em nome do controlador, através de uma decisão emitida pelo controlador, tá certo? Esses papéis muitas vezes vão se confundir. Por quê? Vou dar um exemplo aqui do meu escritório. Eu sou controladora dos dados pessoais das pessoas que aqui estão, né? Dos colaboradores, dos estagiários que aqui estão no escritório, mas eu sou operadora de dados dos meus clientes. Por quê? Porque a partir da demanda que eles trazem para o escritório, é que eu vou trabalhar com aquele dado pessoal. E aí, gente, é importante dizer, escritórios de advocacia, o judiciário inteiro, órgãos públicos, todos esses vão precisar se adequar à legislação. LGPD não é só para empresa privada, LGPD não é só para um determinado nicho, é para tudo, né? Para órgãos públicos, tanto é que existe uma base legal voltada só para pesquisa, que é a que o IBGE vai utilizar, por exemplo, né? A pessoa física que trabalha com dado pessoal com finalidade econômica vai precisar se adequar também. Então, não existe essa de, é só a empresa que vai precisar se preocupar com isso, eu não vou tocar nesse assunto, eu não vou precisar me adequar, eu não vou precisar me interessar. O pessoal que está sem som, gente, seria interessante que verificasse, não vão me ouvir, né? Mas que verificasse os microfones. A questão do áudio, do computador, tentar reiniciar, se o som está ok para Elias. Pronto, vamos nessa. Quem é o encarregado da proteção de dados? Encarregado da proteção de dados é aquele que é responsável por ser um fiscalizador dentro da empresa, ou seja, verificar se os colegas estão cumprindo com a LGPD, né? Por quê? Porque não adianta uma empresa estar de acordo com a legislação e não ter ninguém que possa olhar por isso, ninguém que possa documentar essa situação. O dono da empresa muitas vezes já tem outras tantas atribuições, então ele não vai ter condições de, além de tudo que ele já tem para fazer, ficar ali olhando se os seus colaboradores estão cumprindo a LGPD. Então, o encarregado da proteção de dados, ele é aquela pessoa que vai fiscalizar dentro da organização quem está cumprindo com a LGPD, quais são os colegas que estão cumprindo com a LGPD, e ele vai ter esse papel também de comunicador. Ou seja, ele vai ter o papel de fazer a comunicação entre a Autoridade Nacional de Proteção de Dados e o controlador, que pode ser uma pessoa física ou jurídica, né, o controlador, e ele vai ter o papel também de fazer a comunicação entre esse controlador e o titular de dados. Ou seja, quando o titular de dados chegar na empresa, ele não vai perguntar para a secretária da empresa quais são os dados pessoais que aquela empresa tem sobre ele, tá? Não é isso que ele vai fazer, ele vai entrar em contato com o DPO. Tanto é que, a partir de agora, as organizações, as pessoas físicas que trabalham com dado pessoal,
Os negócios como um todo, eles vão ter que ter lá no seu site, por exemplo, o contato do DPO, né? Um e-mail ali, para que o titular possa entrar em contato com essa pessoa e saber o que é aquela empresa, o que é aquele negócio tem sobre ela, quais são os dados que estão armazenados ali sobre ela, porque o titular hoje em dia tem diversos direitos dentro da LGPD. Ele tem o direito de acesso, ele tem o direito de retificação do dado pessoal, ele tem o direito de portabilidade, que é um direito que a gente já possui nas operadoras de telefonia, mas que foi trazido aqui para a LGPD também. Ou seja, pronto, Thales tem uma pergunta interessante, já vou te responder, é Thales, né? Tem uma pergunta interessante. Então, se você tem o dado em uma determinada empresa e você quer que eles migrem aqueles seus dados para outra do mesmo segmento, vamos supor, você tem esse direito. Thales perguntou, no caso de sigilo bancário processual, que foram divulgados por erro do responsável dessa área, ele responde no teor dessa legislação? Perfeito, Thales. Existe a responsabilização do agente, que é o que a gente vai falar, só que a responsabilização do órgão e da empresa, ela vai ser objetiva, e a do agente, ela vai ser subjetiva. Eu não sei se você... Vamos lá fazer um comparativo de como acontece hoje em dia. A gente tem uma empresa como a Vivo, né, uma empresa de telefonia. E aí, quando acontece algum problema com o consumidor causado por um funcionário da Vivo, primeiro a gente vai ajuizar a Vivo, e a Vivo, por uma responsabilidade objetiva que a Vivo tem com o seu consumidor, né? A Vivo, ela vai ser acionada, ela vai responder e indenizar aquele consumidor, mas ela vai ter o direito de averiguar dentro da organização quem foi o funcionário que cometeu aquele erro. A mesma coisa com o órgão público, né? Órgão, a administração pública. A administração pública, ela responde de forma objetiva, né? Quando acontece um problema com qualquer pessoa que estava ali na utilização do serviço público. Uma pessoa está dentro do hospital público e ela passa por alguma situação problemática. Ela vai, aciona a administração pública, e a administração pública depois verifica quem foi o médico que cometeu o erro. Então, na legislação, na LGPD, aqui vai acontecer a mesma coisa. A empresa, o controlador de dados, ele vai ter uma responsabilidade objetiva, para Marcos está mudo também. O controlador vai ter uma responsabilidade objetiva, mas ele vai poder verificar dentro da sua organização quem foi a pessoa que cometeu aquele erro, podendo haver um direito de regresso, e aí a gente vai até mais para as regras processuais mesmo da situação. Aí você perguntou, no caso de sigilo bancário, processual, foram divulgados erros responsáveis na área. Então, pode sim, essa pessoa que foi a responsável por divulgar, né, ela pode ser responsabilizada sem problemas, tá? Na LGPD, porque assim, é uma responsabilidade que se estende. Quando você fala em proteção de dados, que você trabalha numa empresa, você é funcionário de uma empresa que trabalha com dado pessoal e você comete qualquer erro, né? E aí a gente vai depois analisar se a conduta é dolosa, se ela foi culposa, mas você vai ter que responder por aquilo, né? Perante a empresa, né? Com base na LGPD, mas perante a empresa, não perante aquele que foi prejudicado final, mas perante a empresa dos atos que foram cometidos ali dentro da sua capacidade e dentro da sua função. Acontece muito isso, às vezes, na lei anticorrupção, né? A lei anticorrupção, ela funciona exatamente nesse sistema. Uma pessoa que paga propina para um servidor público. Aí a organização responde, às vezes fica até impedida de licitar, mas essa pessoa que fez o pagamento da propina, ela vai responder de acordo com a lei anticorrupção, mas perante a empresa para a qual ela trabalha. Então, na LGPD vai funcionar basicamente dessa forma, tá certo? Mas não deixa de responder. Até porque, eu tive a apresentação aqui só para voltar na pergunta dele rapidinho. Até porque a gente não pode eximir as pessoas de responsabilidades, porque senão as pessoas acham que elas não têm que cumprir com aquela determinada legislação, porque não existe consequência. Então, é muito importante essa questão da responsabilização do agente na parte até subjetiva, né, de você verificar a conduta que foi realizada. Então, só voltando aqui, eu espero ter respondido. Caso você tenha ficado com alguma dúvida, Thales, pode colocar aqui no... entendi, obrigada. Pode colocar aqui no chat também. Então, gente, o encarregado da proteção de dados, ele vai fazer esse papel de
tanto fiscalizar dentro da própria empresa, né, o cumprimento da LGPD, quanto fazer, se a ANPD vier fiscalizar a empresa, ela vai perguntar para o DPO, né, que é o encarregado da proteção de dados, o que é que aquela empresa está fazendo para resguardar, para cumprir a LGPD. E aí o encarregado da proteção de dados vai entregar todos os documentos que a empresa está produzindo sobre aquela proteção de dados para demonstrar, para comprovar que ela está fazendo alguma coisa com relação a essa legislação. Tá certo? Então, ele vai ter aí o papel de fiscalizar e comunicar, beleza? A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, né, é o órgão responsável por fiscalizar em âmbito nacional o cumprimento da LGPD por parte do controlador e do operador de dados, né? É um órgão que na verdade, ele vem na legislação, foi estruturado através de um decreto, e seus dirigentes estão sendo escolhidos. O seu diretor-presidente já foi escolhido, né, já foi sabatinado pelo Senado, porque ele é indicado pelo presidente, os diretores são indicados pelo presidente, mas precisam passar por uma sabatina no Senado de conhecimento mesmo, tá certo? Inclusive, foi gerada até uma polêmica nesse meio de campo, porque muitos dirigentes são militares, né, e as pessoas estavam questionando acerca dessa militarização da ANPD, né, por conta até do acesso privilegiado de informações que eles vão ter de todos os cidadãos e de todas as empresas a partir de agora. Mas, apesar da indicação do presidente da República, eles passaram por uma sabatina no Senado e alguns nomes já estão escolhidos, certo? São pessoas que já foram diretoras até de outras agências, porque aqui a ANPD ela vai se equiparar muito à agência reguladora, né, tipo Anatel, ANAC, ANEEL, então ela vai se equiparar nesse sentido de fiscalizar e até de normatizar algumas lacunas que a lei deixou. Por exemplo, existe um artigo na LGPD que diz que a ANPD, ela vai dizer as hipóteses de dispensa de um DPO, por exemplo. Por quê? Porque o nosso país ele é composto majoritariamente de pequenas e médias empresas. Muitas empresas que a gente vê por aí afora, os negócios das nossas cidades, são MEIs, ou seja, microempreendedores individuais. Então, esses negócios, esses pequenos negócios, eles não vão ter, muitas vezes, condições de pagar um DPO, que pode ser tanto um funcionário da empresa, né, que a gente sabe que os encargos para se manter um funcionário no regime seletista são altos, né, para essas empresas menores. Então, esse DPO pode ser tanto um funcionário quanto uma consultoria externa, como um advogado, por exemplo, tá? Não é obrigado que seja advogado, é bom deixar isso claro. Então, é importante que tenha esse dispositivo e que a ANPD normatize sobre ele, para falar sobre as hipóteses de dispensa, porque é isso. No nosso país, muita gente não vai ter condições de contratar um DPO, ainda que ele seja uma consultoria externa, ainda que seja um pagamento mensal, que é o que a gente chama de DPO a service, né, ou seja, por serviço, muita gente não vai ter condições de pagar. Então, nesse sentido, é interessante que a ANPD normatize e fale quais são as hipóteses de dispensa. E aí, esse é o papel dela, fiscalizar e normatizar as lacunas deixadas pela lei também. Tá bom? E a gente aqui vai falar sobre as penalidades, que são as consequências do não cumprimento da lei. Mas ainda, antes da gente entrar nas penalidades e até de falar sobre os reflexos penais da LGPD, é interessante que a gente fale também sobre as bases legais, que são as hipóteses de cumprimento. Porque quando a gente fala em proteção de dados, quando a gente trata sobre adequar a LGPD, os negócios à LGPD, fica algo muito abstrato. E aí as pessoas podem se perguntar, tá, como é que eu vou fazer esse cumprimento? Né? Quais são as regras do jogo que eu preciso cumprir? Então, é exatamente isso, são as bases legais, que são as hipóteses de tratamento. Ou seja, de acordo com o caso concreto, né, a gente vai pegar ali uma situação que acontece no dia a dia daquele controlador de dados e verificar qual é a hipótese de tratamento que está na lei que se encaixa naquela situação. Um exemplo, emissão de nota fiscal. Hoje em dia, todas as empresas elas são obrigadas a emitir nota fiscal por venda de produto ou por prestação de serviço. Tem que emitir nota fiscal. Então, isso é um cumprimento de obrigação legal. Cumprimento de obrigação legal é uma base é uma hipótese de tratamento que está na LGPD. Então, para essa situação, quando a empresa quiser se justificar perante a ANPD, ela vai dizer, eu coleto esses dados do meu titular porque eu preciso emitir uma nota fiscal, cumprimento de obrigação legal.
Outro exemplo para ficar mais claro para vocês. Existe uma base legal também na LGPD chamada de execução contratual. E aí, Laura, como é que vai funcionar a execução contratual? No caso do advogado, por exemplo, a gente tem lá a base voltada para o devido processo legal, mas a gente também está cumprindo com o contrato. Ou seja, eu coleto os dados daquele meu titular porque eu estou cumprindo um contrato de honorários. Um vendedor de carro que já presta toda aquela assessoria de emplacamento de carro, por exemplo, eu coleto os dados do titular porque eu vou precisar assessorar, eu vou precisar fazer o cumprimento do meu contrato de compra e venda desse veículo e de emplacamento desse carro. Então, eu só cumpro esse contrato se eu coletar os dados pessoais dele. Não tem como você fazer um contrato de compra e venda de veículo sem coletar dado pessoal nenhum. Então, é sempre isso. Você vai pegar um caso concreto e vai adequar uma base legal. Ao todo, na legislação, são 10 bases legais, tá certo? São 10 bases legais, são hipóteses bem completas que você consegue encaixar. Todas as situações, todos os casos concretos de tratamento de dados, você consegue encaixar nessas bases legais. E aí, a base legal mais problemática, né, a mais discutida, a mais polêmica é o consentimento. Porque se tem a concepção de que o consentimento ele pode ser negado, e isso é um fato, né? As pessoas podem dizer que não vão dar o consentimento por mera liberalidade, somente não quer dar o consentimento. Então, é justamente por isso que existem essas outras bases legais para resguardarem o controlador de dados, né? Porque em algum momento ele vai ter que coletar o dado pessoal daquele titular e não vai ter. E se o consentimento for negado, até a prestação de serviço vai ficar complicada. Muitas vezes o serviço vai ser até impossível de se prestar. Então, por isso que o consentimento, primeiro a gente vê todas as outras hipóteses de tratamento, para só então chegar no consentimento. Quando a LGPD foi publicada, falou-se muito que o consentimento era a regra e as demais hipóteses de tratamento eram as exceções, o que não é uma verdade, tá certo? Não tem como você colocar o consentimento como regra, porque muita gente vai querer negar o consentimento por negar, sem nenhuma justificativa, e o controlador vai ficar até com problemas na prestação de serviço, na venda do produto, por qualquer que seja aquela situação de tratamento. E aí, vamos para as penalidades. Dentro da LGPD, a gente tem as penalidades cíveis, administrativas e penais, certo? A LGPD, ela fala sobre crimes também. Ela, na verdade, ela faz uma remissão ao Código de Defesa do Consumidor, que eu vou explicar aqui para vocês o porquê que ela faz isso. As penalidades cíveis, pessoal, são aquelas que a pessoa pode ajuizar uma ação referentes aos danos sofridos em decorrência de um descumprimento da LGPD. Nós tivemos recentemente uma construtora brasileira que já foi condenada em danos morais por R$10 mil por descumprimento da LGPD. O que foi que aconteceu nesse caso concreto? A construtora vendeu unidades, vendeu apartamentos e passou os dados pessoais dos compradores para arquitetos, para empresas de decoração, saiu divulgando, né, os dados pessoais. E aí os compradores desses apartamentos começaram a receber de forma até chata, de forma insistente, ligações desses prestadores de serviços querendo vender, querendo que as pessoas os contratassem. Então, um dos compradores se sentiu importunado ao ponto de ajuizar uma ação, né, e ele ganhou. Né, ele ganhou R$10 mil de indenização por descumprimento à Lei Geral de Proteção de Dados. É interessante dizer que as questões penais e as questões cíveis, elas já estão valendo, certo? Só as sanções administrativas, que são as multas que eu vou falar agora, que ficaram para 2021 a sua entrada em vigor, tá certo? Sanções administrativas. Sanções administrativas, a LGPD elenca algumas, que eu vejo que são as mais sérias, tá? E são as piores no sentido de consequência para aquele controlador e para aquele operador que descumpre com a Lei Geral de Proteção de Dados. As sanções administrativas vão de multas que podem ser de 2% do faturamento do negócio e podem chegar até 50 milhões por infração. Ou seja, é um valor muito alto, é algo muito sério e que pode chegar a falir algumas empresas, tá certo? Outra sanção administrativa que existe, o bloqueio total ou parcial do banco de dados, a inutilização desse banco de dados. Uma empresa de tecnologia, por exemplo, que trata
dados pessoais de forma massiva e que seu trabalho é todo voltado para o dado pessoal, se ela fica impedida de realizar a operação de tratamento, ela vai acabar falindo, porque não tem como a empresa se manter nos dias de hoje sem um banco de dados operacional e funcionando, certo? Outra sanção administrativa que a gente tem também são as advertências. E aí a gente pode até colocar no grau de gravidade, né, que as advertências, elas são mais leves, né, a empresa é ali advertida para se adequar, mostrar os pontos que são necessários de adequação, depois você tem as multas, mas para mim, a mais grave de todas ainda é essa parte do bloqueio do banco de dados, porque isso pode, no caso da multa, a empresa às vezes faz um empréstimo, paga a multa. No caso da inutilização do banco de dados, não tem o que se fazer. Né? Uma empresa que tem ali os dados dos seus clientes e ela não consegue acessar, acabou a empresa, certo? Não tem mais realmente como se recuperar. Esse bloqueio, ele tem uma temporalidade, né? Você tem bloqueios de 6 meses, mas você tem, se a empresa for realmente condenada nessa seara administrativa, ela não vai mais poder tocar naquele tratamento de dados, ela não vai mais poder tocar naquele banco. Então, é muito sério. E por isso que é essencial que a gente mantenha essa conscientização constante das pessoas sobre a LGPD. Até esse bate-papo aqui que a gente está tendo hoje, essa conversa que a gente está tendo hoje sobre proteção de dados, é importante para vocês enquanto alunos, né, porque é um conhecimento novo, é um assunto muito novo e foi até uma sacada muito boa da faculdade trazer isso para vocês, porque muitas faculdades ainda não falam sobre direito digital, não falam sobre proteção de dados, mas isso é importante para vocês enquanto seres humanos, enquanto consumidores, para vocês cobrarem isso das empresas depois, para vocês serem consumidores e titulares de dados mais conscientes. Eu coloco aqui consumidores porque é a relação mais próxima que tem de vocês aí, enquanto titulares de dados, mas até quem já trabalha em alguma empresa, quem é universitário, mas também tem um emprego fixo, que está ali como funcionário, o que é que aquela empresa que eu sou empregado está fazendo com o meu dado pessoal? É importante a gente se perguntar sobre isso. Né? Recentemente, teve uma empresa alemã que foi multada em 35 milhões porque ela andava espionando os funcionários. Ela andava espionando, na verdade, a religião dos seus funcionários. Religião é um dado pessoal sensível e isso é muito sério. Né? Porque não torna ninguém pior ou melhor funcionário porque é católico, porque é ubandista, por nada disso. Então, é interessante que vocês se perguntem para que é que meu dado pessoal está sendo utilizado. Quando eu vou na farmácia e me pedem um CPF, para que é que eles estão pedindo? O que é que eles vão fazer com esse meu dado pessoal? É interessante que vocês tenham essa sacada e essa mentalidade, tá certo? E aí, o nosso foco da palestra aqui são as penalidades penais. Fica até meio redundante, né, esse termo. Gente, vocês podem colocar perguntas no chat, viu? Tô vendo aí esse chat falando só para contabilizar a vinda de vocês aqui no mini curso, mas podem falar. As penalidades penais, a LGPD em si, lá na LGPD, o que você vai ter de penalidade voltada para crime, ela faz remissão ao Código de Defesa do Consumidor, porque muita gente não presta atenção que no Código de Defesa do Consumidor existem lá os crimes contra as relações de consumo. Juan não entendeu a questão do CPF quando vamos na farmácia. Então, Juan, quando você vai na farmácia, às vezes pedem o CPF, me dê aqui seu CPF que eu vou emitir um cupom de desconto. Em São Paulo, a Droga Raia, ela já foi multada porque ela condicionava o desconto ao fornecimento do CPF. Seu CPF ele não pode ser moeda de troca, né? Ou seja, eu só consigo um benefício financeiro se eu fornecer meu dado pessoal. Isso não pode acontecer. O que pode acontecer, por exemplo, é a farmácia ter um plano de descontos ou um clube de desconto, que de acordo com a quantidade de compras que você faz lá, e aí sim, isso fica lá no seu cadastro, porque a gente tem que saber quantas vezes você compra na farmácia para ter acesso aos descontos, e aí sim, esse clube de descontos, ele pode existir, mas não você fornecer seu CPF, só mediante o fornecimento de CPF que você vai ter desconto. Isso aqui não pode ser feito, porque o CPF, você não pode vender seus dados pessoais, ele não pode ser moeda de troca, tá certo?
Assim, na verdade, eles direcionam aquele desconto para o produto que eles querem vender e não ao que você está comprando. Pois é. E outra, isso aí que você falou é até importante, porque eles estão ali, na verdade, eu não sei se você já percebeu, mas quando você recebe o cupom de desconto, eles até sugerem produtos que podem ser parecidos com algo que você já comprou na farmácia. Então, está sendo montado ali um profiling seu, né? Está sendo montado na verdade, um perfil de consumo. Então, é interessante que a gente se atente para essas questões. A gente está sendo mapeado, na verdade. A farmácia está fazendo um verdadeiro mapeamento. O que é que aquela pessoa gosta de comprar? Quais são os produtos que ela mais adquire quando vem aqui na farmácia? E isso tudo fica armazenado, gente. Isso tudo fica armazenado e é muito sério. Porque se esses dados vazam, outras farmácias vão ter acesso a você, outras farmácias vão te ligar para fazer a oferta de produto. E é tudo que a gente não quer hoje em dia, né? Já basta a ligação aí de várias operadoras telefônicas pedindo o tempo todo para a gente contratar produto, que agora tem a possibilidade de fibra. Operadoras de serviço que muitas vezes você nunca contratou, você nunca depositou seus dados lá. Já vi isso acontecer sobre fornecer CPF. Gabriela colocou aí. Camila botou. Camila fez uma pergunta bem interessante aqui. No formulário, colocamos o e-mail que cadastramos no... Ah, entendi. Eu pensei que era pergunta voltada para a LGPD, porque com relação à faculdade, até é interessante falar que muitas vezes quando a gente fornece os dados para uma instituição de ensino, gente, é para poder a instituição de ensino conseguir cumprir com aquele contrato, né? Ela só consegue prestar o melhor serviço de educação se ela tiver acesso aos dados do aluno. E aí a gente estava falando, ainda na pergunta do Juan, até quando a empresa ela tem uma finalidade mais nobre, por exemplo, uma ONG, uma instituição de caridade, elas não têm finalidade lucrativa, né? Elas não têm a finalidade do lucro, mas elas tratam dados pessoais, então elas vão precisar atender alguns princípios, alguns fundamentos da LGPD. Elas não vão precisar seguir as bases legais, mas elas vão precisar atender outras situações da LGPD. Isso acontece muito. Às vezes, uma operadora de telefonia fornece seus dados para uma instituição de caridade, e a instituição de caridade, quando liga para você, já sabe todos os seus dados. Aí eu até brinquei outro dia desse, quando a moça me ligou, porque ela disse assim, agora o CPF a senhora pode fornecer ou não? Eu disse, não tem essa possibilidade, você já está com todos os meus dados. Aí ela sabia endereço, sabia e-mail, sabia tudo. Eu disse, o CPF aqui acabou se tornando um detalhe, né? E aí eu disse para ela, eu acredito que você até saiba meu CPF também, mas você quer saber se eu confirmo a entrega desse dado ou não posteriormente, porque foi a operadora de telefonia que entregou primeiro. Luana colocou, me ligaram também. Pois é, isso acontece muito. Então, pessoal, nas penalidades penais, a gente tem aí a remissão ao Código de Defesa do Consumidor, que são... Vou abrir aqui para vocês, que são, está até no artigo 52, parágrafo 2º da LGPD lá, que ele faz remissão ao Código de Defesa do Consumidor, e quando você vai no Código de Defesa do Consumidor, você tem os crimes contra a relação de consumo, ou seja, quando um produto ou serviço é perigoso, né, ele tem alta periculosidade, quando o produto é inflamável e você não notificado sobre isso, você não é avisado, você não é informado, a empresa ela tá cometendo um crime contra o código, o fornecedor de serviço ou do produto está cometendo um crime contra o Código de Defesa do Consumidor. No caso de postos de gasolina, sempre tem aquele aviso, né, inflamável e tal. Eles estão cumprindo outras normativas voltadas para postos de gasolina e todos aqueles ambientes que trabalham com produtos inflamáveis, mas ali eles estão contribuindo e colaborando também, cumprindo, na verdade, com o Código de Defesa do Consumidor, né, porque tem esse viés do crime da relação de consumo, tá certo? Apesar do Código de Defesa do Consumidor ele ser uma legislação civil, né, ela é predominantemente civil, mas ela tem essa parte penal com relação aos crimes de relação consumerista. E é até interessante, eu não sei se vocês já viram na internet e tudo mais, Celso Russomano, né, às vezes ele vai lá fazer a fiscalização de alguma empresa, notificar, falar sobre aquilo ali no programa, e ele fala, você vai ser preso e tudo mais. Existem essas possibilidades, ele não está de todo errado, ali não é só
uma caricatura, digamos assim, né? Não é só uma ameaça. Existe essa possibilidade real com base no Código de Defesa do Consumidor. E agora, além dos crimes contra a relação consumidista que a gente já tem lá, a gente vai ter agora esses crimes voltados para a proteção de dados do consumidor, tá certo? Ou seja, quando uma empresa, nesse caso mesmo da operadora de telefonia que vazou o meu dado para outra organização, a depender do que tenha acontecido, da forma que tenha acontecido esse vazamento e do prejuízo que isso me causou, o fornecedor de serviço ou produto, ele agora está sujeito também ao cometimento de crime, e não mais só de sanção administrativa e civil, tá certo? A gente vai falar agora também sobre a responsabilidade subjetiva do agente, porque é aqui onde a gente encontra a maior parte dos crimes, né? Porque a pessoa jurídica, ela comete crime ambiental, tem a questão da responsabilidade, da responsabilização aí nos crimes de Código de Defesa do Consumidor, mas os crimes do Código Penal, eles são cometidos por pessoas físicas, né? E aí é onde a gente vê, que foi uma das primeiras perguntas que a gente teve aqui no chat, é onde a gente vê a possibilidade de responsabilização e do cometimento de crime de fato. Crimes como a gente conhece, né? Os crimes do nosso Código Penal. E nesse sentido, é interessante falar que a LGPD, ela não fala sobre esses crimes dentro dela. No escopo da legislação, você não vai ter ali tratando sobre crime, quais são os crimes possíveis de acordo com a LGPD. Lá na LGPD, você não vai encontrar isso. Agora, em decorrência do acesso que o controlador, o operador, o acesso privilegiado que esse controlador, o operador de dados, ele tem, ele pode cometer crimes. Por exemplo, uma enfermeira que sabe sobre determinada doença minha e ela não avisa para o médico acaba ministrando um medicamento de forma equivocada, porque ele não sabia que eu tinha uma alergia, né? E aí eu venho a falecer, venho a ter uma piora e entro em óbito. Então, ali, ela, por acesso àquele dado, né? Omissão, na verdade, daquele dado, a enfermeira causou a minha morte. Então, ela pode, sim, ser responsabilizada por um crime em decorrência da omissão de um dado importante, que ela, como operadora de dado, teve acesso e ela não notificou ao médico, tá? Isso é uma suposição. E aí, até nessa parte, eu coloquei assim como agente interno, porque é aquele que está dentro da empresa, geralmente é aquele colaborador que está dentro da empresa, aquele que controlador e operador de dados, tá certo? É aquela pessoa que está dentro do negócio, dentro da situação. Então, a gente tem, muitas vezes, programadores, como a gente teve problemas no Twitter, né? Programadores que fazem bots, fazem robôs racistas. A gente tem que averiguar essa situação. É um cometimento de crime, na verdade, acaba sendo racismo e não injúria racial, porque ele ali ataca uma infinidade de pessoas com aquele bot racista, um robô que falava palavrão, um robô extremamente preconceituoso. Então, não adianta a gente só culpar o Twitter. A gente tem que ver a conduta do programador. Ela foi dolosa, ela foi culposa, ele fez aquilo por vontade, ele quis produzir aquele resultado. A gente tem que fazer essa verificação, né? Não adianta somente a organização sofrer prejuízo financeiro no âmbito civil e administrativo e o agente interno, aquele controlador, operador de dados que estava ali dentro da organização, não ser responsabilizado. A gente tem sempre que fazer essas verificações, ou seja, é o acesso privilegiado de dados que vai dar a possibilidade da pessoa cometer qualquer daqueles crimes. E a gente tem os crimes informáticos, que são os crimes que falam mais popularmente de crimes cibernéticos, né, que são os agentes externos. Eles estão externos à organização, eles não são controladores, eles não são operadores de dados, mas eles invadem banco de dados. Aqui em Sergipe mesmo, nós tivemos uma empresa que ela teve seu banco de dados sequestrado, né, que a gente também, o seu termo sequestro de dados, ele é tecnicamente incorreto, porque você não tem como tolher o direito de ir do dado, né? Então, esses dados, esse banco de dados, ele foi invadido, ele foi criptografado, e o controlador de dados, ele ficou sem acesso. E o resgate foi feito em bitcoins, em criptomoedas. Então, é um crime cometido por um agente externo, que fez a invasão ao banco de dados. Ah, Laura, nesse caso aí, até o próprio controlador, ele
ele foi prejudicado, ele foi vítima nessa situação, né? Apesar dos dados que estão ali serem de clientes dele, mas o controlador em si, o negócio, a empresa, ela foi prejudicada. Então, o que é que ela vai responder perante a NPD? Ela pode não responder se ela comprovar que ela usou de todos os meios seguros e de que ela foi realmente vítima nessa situação, né? Ela vai informar quais são as tecnologias que ela usa para manter aquele banco de dados seguros e que ela realmente foi vítima e não que ela ajudou ou até mesmo facilitou a invasão desse banco de dados, tornando o crime informático mais fácil ou o crime informático mais suscetível de se acontecer, tá certo? Porque existe essa questão também. O controlador ali do banco de dados, o operador, ele tem que se utilizar de todos os meios possíveis e imagináveis para resguardar aquele dado e manter aquele banco de dados seguros, porque ali a gente tem um dever de guarda, certo? É aquele que tem o dever de agir no controle e no resguardo dos dados. Então, é a mesma situação de um policial, né, que a gente tem a omissão, o policial que ele tem o dever de agir pela própria função dele, quando ele não age, ele está ali se omitindo. Então, a gente tem que verificar, ele está sendo, na verdade, tem ali a parte de negligência, imperícia e imprudência, né? A gente tem que ver qual foi o campo de atuação dessa pessoa, que ela tinha o dever de agir e não agiu. Então, é basicamente isso que vai acontecer aqui com o controlador no crime informático, tá certo? A gente vai ter aí, voltando, o Código de Defesa do Consumidor, que são os crimes das relações consumeristas, a responsabilização subjetiva do agente, porque o agente interno é que eles podem cometer crimes, né, dentro da organização. A empresa, como pessoa jurídica, ela não tem como responder, né, e os crimes informáticos que são cometidos por agentes externos, que eles não são nem controladores e nem operadores de dados, mas eles conseguem cometer crimes mediante invasão. Bismarck colocou aí. A LGPD diz algo sobre os cookies na internet? Se sim, como eles são vistos por ela. Bismarck, a LGPD ela não fala sobre cookies especificamente, né, com essa palavra, cookies, mas ela fala sobre a coleta de dados por todos os meios. Então, o cookie é uma forma de se coletar dados. E o que é que a gente vai precisar fazer com os cookies a partir de agora? Os sites na internet, eles vão disponibilizar, não vai mais adiantar só aquela notificação. Coletamos cookies para a melhor experiência do usuário. Essa notificação, ela não vai mais ser válida, porque muitos usuários sequer entendem o que é que são cookies, muitos usuários sequer entendem quais são as coletas que são realizadas e quais são os tipos de dados que estão sendo tratados ali naquele momento. Então, se você não vai mais só dar aquele aceite de concordo, né, naquela situação ali de coletamos cookies para a melhor experiência do usuário. Ali, agora, os sites vão ter que dar uma aba, ou abrir ou até outra janela, de repente, dentro do próprio site, mostrando quais são os dados que elas coletam através de cookies, tá certo? E aí você vai dar aceite de acordo, um aceite que a gente chama de granular, certo? Porque de acordo com cada dado que é coletado, você vai dar o aceite dizendo se você concorda ou não com a coleta daquele dado através dos cookies, tá certo? Então, só aquela questão de agora, coletamos cookies para melhorar a sua experiência, porque a gente sabe que não é verdade. Acaba melhorando a nossa experiência, mas não é só para isso que eles usam. Então, eles têm que dizer para que usa e tem que dar o aceite granular, ou seja, separar dado por dado, informando para que é que aquele dado é coletado e qual é o dado coletado, para o titular ter mais ciência sobre essa situação, tá certo? Qualquer coisa, se não tiver entendido, pode falar aqui no chat também comigo, tá bom? Para a gente tratar mais um pouquinho sobre esse assunto. E aqui, gente, eu quero deixar meus agradecimentos para vocês, né? A gente tem aí 1 hora falando sobre esse assunto. É um assunto novo, eu vi que tem gente do primeiro, do quarto, do quinto período, né? Vocês são muito novinhos ainda aí na faculdade. Terceiro período, Liz colocou aí, terceiro período de educação física. Então, inclusive, são profissionais que trabalham também com dados, pessoal. Vocês são muito novinhos, mas estão tendo acesso a um conhecimento novo e um conhecimento diferente. E, assim, essa iniciativa da faculdade foi incrível, porque é uma situação que eu não tive acesso na minha, direito digital não foi tratado na minha faculdade, e eu acredito que em muitas não é falado. E é uma situação que a gente vivencia de forma
cotidiana, tá? Então, não influencia a gente só enquanto aluno, só enquanto profissional, influencia a gente enquanto ser humano, tá certo? E eu quero deixar essa frase: aprender é a única coisa de que a mente nunca se cansa, nunca tem medo e nunca se arrepende, que é de Leonardo da Vinci. Muito obrigada. E aí a gente fica agora com dúvidas aqui, vocês podem tirar dúvidas, estou à disposição, vou deixar meu Instagram aqui, que está nesse primeiro slide para vocês. Eu produzo conteúdo na internet, né, foi através de lá que a Liga me achou, para fazer esse convite fantástico. Se vocês quiserem tirar dúvidas, me seguir lá nas redes sociais, vocês fiquem à vontade, que agora esse tempo é de vocês. Eu vou interromper aqui meu compartilhamento. Prontinho. E agora vocês podem ficar à vontade para tirar dúvida através do chat ou do microfone, para quem quiser abrir e se sentir à vontade. Obrigada, Luiz Cláudio. Ramisa, acho que se pronuncia assim, se eu estiver errada me corrija. Patrícia, Luana, muito obrigada. Nayara, obrigada, Alexia. Vou colocar aqui no chat o meu Insta, que a Camila está perguntando. Prontinho. Porque o meu nome Stephanie é um pouquinho difícil de escrever, né? Obrigada, John. Lívia, gostaria de saber. Gostaria de voltar na questão da responsabilidade da pessoa jurídica. Pronto. A pessoa jurídica, Lívia, ela vai responder de forma objetiva, tá? Ou seja, Lívia, coloca aí para mim, você é aluna do curso de Direito, qual é o seu curso? Porque eu vi que tem pessoas de outros cursos, tem gente até de Ciências Contábeis também, o André Vitor, e é importante que eu saiba aqui, até para melhorar essa explicação e ser mais acessível para você. Pronto. Aluna do terceiro período, perfeito. Se você não tiver ainda tratado, porque algumas faculdades, nem todas as faculdades tratam logo sobre essa parte de responsabilidade civil logo no começo da faculdade, responsabilidade objetiva é aquela que você não precisa averiguar a conduta do agente, né? Você não precisa saber se ela foi dolosa ou culposa. É aquela que a gente fala que não precisa ter comprovação de culpa, né? Se tem ali os documentos que já comprovam o direito daquela pessoa perante a conduta dolosa da empresa, ou a conduta da empresa, sem averiguar se ela foi dolosa ou culposa, aquela empresa responde. Então, na LGPD vai se tratar dessa mesma forma. Houve um vazamento de dados e houve um prejuízo. E aí a gente vai verificar se esse vazamento ele foi essencial para esse prejuízo. Se ele foi, além do fato que foi o vazamento e o prejuízo, a gente tem um nexo de causalidade. Ou seja, sem esse vazamento, a pessoa não poderia ter sido prejudicada. Então, esses 3 itens já são essenciais para que a empresa seja responsabilizada, certo? E aí a responsabilidade vai ser objetiva, sendo que a empresa tem direito a regressar, né, fazer uma ação de regresso contra o colaborador que, de repente, tenha colaborado de alguma forma para fazer esse vazamento acontecer, tá bom? De que ele tenha facilitado, que ele tenha tornado possível esse vazamento. Então, a responsabilidade, inicialmente, ela é objetiva e pode ser, a empresa teria direito aí de regressar contra esse agente. Quando a gente fala de processo, quando a gente fala da parte civil, né, responsabilidade civil. Agora, na parte administrativa, a ANPD, que é aquela Autoridade Nacional de Proteção de Dados que eu comentei lá no começo, ela pode aplicar advertência, ela pode aplicar multa, ela pode impossibilitar a empresa de utilizar o banco de dados, certo? Então, tudo isso são responsabilidades que a empresa pode ter em decorrência do não cuidado ou do não tratamento adequado dos dados pessoais. E aí, qualquer coisinha você pode falar aqui também no chat, que eu estou acompanhando. Se você entendeu, se não entendeu, se quer fazer mais outra pergunta, pode ficar à vontade. Cairo Santana, Lívia Calda.
E a pessoa jurídica também pode ser responsabilizada penalmente, assim como nos crimes ambientais. Nesse sentido, seria pelo crime contra a relação consumerista, né? Assim como nos crimes ambientais. Eu acho extremamente complicado. Essa é até uma... Obrigada, meu bem. É até uma das grandes polêmicas da LGPD, essa parte do penal, né? Eu vejo mais como você responsabilizar, ele fala lá em controlador, né? Você responsabilizar o controlador e o operador, só que o controlador, ele pode ser uma pessoa física ou jurídica. O operador, ele pode ser uma pessoa física ou jurídica. E a gente sabe que o único crime ambiental que uma empresa jurídica ou que uma pessoa jurídica comete é o crime ambiental. Então, eu acho extremamente complicado você fazer essa vinculação de forma que uma pessoa jurídica responda por um crime, ela responda de forma penal, né? Mas como existe lá essa remissão ao Código de Defesa do Consumidor, e o Código de Defesa do Consumidor, ele fala do fornecedor de produto ou serviço que viola a relação consumerista, principalmente quando ele torna perigosa a relação consumerista, aí a gente fazendo essa vinculação, o controlador e operador de dados, ainda que ele seja uma pessoa jurídica, ele pode acabar respondendo penalmente, mas seria nesse sentido, tá? Eu não vejo como responder por crimes como do Código Penal, por exemplo, tá certo? Porque a gente sabe que aí seria o agente, e a gente teria que verificar a pessoa física por trás disso. Mas sem ser no sentido dos crimes contra o Código de Defesa do Consumidor, eu não vejo como, tá certo? Vamos lá, pessoal, vamos colocando as suas dúvidas. Tem 100 pessoas nesse encontro, não é possível que ninguém mais tenha dúvida. Marco Sena, como está o entendimento dos tribunais superiores em relação à proteção de dados, se falando de provar a exposição dos dados pela vítima? Entendi. Na verdade, Marcos, tá complicado essa questão aí de entendimento, porque tá todo mundo louco correndo atrás da adequação, né? Porque, inclusive, os próprios tribunais, eles vão precisar se adequar à LGPD. E eles estão aí instituindo seus encarregados da proteção de dados, treinando equipes, né? Vendo o possível e o impossível para tornar essa adequação real e prática. Mas, com relação à prova da exposição dos dados pela vítima, às vezes, as próprias condutas da empresa conseguem fazer com que a vítima prove de forma mais fácil e adequada qual foi o prejuízo que ela teve naquela situação, principalmente quando a gente fala de situações voltadas para o direito do consumidor, que a gente tem a inversão do ônus da prova, tá? Em alguns casos, a gente vai precisar aí de perícia, né, de rastreio. Se for um vazamento por e-mail, por exemplo, você vai precisar rastrear aquele e-mail para entender quem foi que vazou aquele dado e qual foi o prejuízo, a depender do teor da informação também, né? Porque, às vezes, a gente vê muitas notícias, como aconteceu de forma mais recente do Banco Inter. O Banco Inter vazou dados. Tá, mas de quem foi que ele vazou? Qual foi o volume de dado vazado? A pessoa teve um prejuízo real? E aí a gente pode falar, por exemplo, em prejuízos reais como: foi vazado um dado do Banco Inter, e a partir daquele vazamento, criminosos conseguiram clonar o cartão de crédito da pessoa até criar contas em outros bancos, criar outros cartões de crédito. Então, você tem aqui um prejuízo real e que pode ser comprovado e facilmente demonstrado. Mas com relação ao entendimento de tribunal superior, a gente não tem nem como falar propriamente qual é o entendimento deles ainda sobre isso, porque é algo muito novo, é algo muito recente. A LGPD está em vigor aí, a gente está agora em outubro, setembro, outubro, há pouco mais de um mês. Então, os tribunais superiores, a gente teve até já decisões com base na LGPD, antes mesmo da entrada dela em vigor. Só que essas decisões, elas não podem ser consideradas, veio até do Distrito Federal essa informação. Essas decisões não podem ser consideradas porque a legislação não estava valendo, né? Então, a gente não tem aí uma jurisprudência formada
a respeito disso, principalmente em prova pela vítima. Mas, como eu disse, quando a gente trata de relação consumerista, vai ficar o ônus da prova para a empresa, né, para o controlador e operador de dados, e aí a gente faz toda essa verificação também de forma pericial, através de possibilidades tecnológicas que a gente tem hoje em dia. O Juan perguntou, a finalidade da LGPD não choca com a lei de acesso à informação? Porque, ao meu ver, muitos dados são divulgados pela lei e feriria a lei. Pronto, voltou. Voltou, pessoal, foi minha internet, perdão, tá? Então, até voltando, Jéssica colocou aí, voltou, Patrícia, sim, pronto, perfeito. Peço desculpas aí por essa questão da internet, realmente, eu não sei o que foi que aconteceu aqui hoje. Eu nunca tenho problema. E aí, o Juan estava perguntando com o que a gente faz os direitos constitucionais do cidadão e até os deveres da administração pública, né, de transparência, entre tantas outras coisas, com relação a situação de relacionamento de administração pública e o cidadão. Agora, o que é que a LGPD vem trazer para a lei, né, que eu acho que, na verdade, se torna um complemento? Que as informações disponibilizadas ali no portal de transparência, elas sejam somente as necessárias, tá? Que é você minimizar o tratamento de dados, ou seja, você só vai coletar aquilo ali que é estritamente necessário, nem a mais nem a menos. Então, a LGPD, ela vem complementar a lei nesse sentido. Agora, a gente não pode deixar de cumprir a lei por conta disso, porque a gente tem o relacionamento entre a administração pública e cidadão, e a administração pública, ela precisa ser transparente conosco, principalmente quando se trata de dinheiro, né? Principalmente quando é salário de servidor, gastos públicos de ordem geral. Então, eu acho que o choque com a lei não existe, tá certo? Na verdade, a LGPD, ela faz um complemento de que os dados divulgados pela lei, eles sejam só aqueles realmente necessários e que não divulguem informações que comprometam o servidor. Em que sentido? Que não comprometam informações pessoalíssimas, né, do servidor, né, o nome do cônjuge do servidor, por exemplo, não tem necessidade de publicar isso. Agora, o quanto ele recebe, qual o cargo que ele ocupa, é interessante que a gente, como cidadão, de forma constitucional, tenha acesso a isso. Por nada. Espero ter respondido a sua pergunta. Vamos lá, pessoal. Mais alguém com dúvida? Vamos lá, gente. Mais alguém com dúvida?
Se ninguém tiver mais dúvidas, o SIGTAG quer encerrar. Falta 10 minutinhos, né, para o nosso horário combinado. Como é que vocês querem fazer? Carla está perguntando cadê o formulário. Alguém copiou um form. André Vitor copiou um forms aí em cima, Carla. Acho que é esse. Por nada, Bismarck. Vamos lá, pessoal. Quem tem dúvida? Pronto, assim que terminar para a gravação. Então, como o pessoal não tem mais dúvida, a gente pode encerrar, certo? Tudo bem, professora. Eu vou então desligar aqui. Bem, muito obrigada pela presença da senhora. Até eu que não sou da área aprendi muito, então também agradeço. Eu que agradeço o convite, a participação, a interação. Vi que tem gente de muita área aqui, então espero que vocês tenham aproveitado muito, tá? E como eu disse, é um conhecimento novo, mas que vale a pena a gente ter esse acesso. Muito obrigada.